só vamos dar continuidade aqui, porque nós temos um tempo para liberar o salão, então temos que ir nos encaminhamento para o final já. Em virtude de algumas dúvidas que surgiram quanto à transposição dos vencimentos aí, então eu vou pedir para o Felipe dar uma explanação rápida sobre o assunto aí. Felipe? Boa tarde a todos. Foi questionado sobre o valor de a porcentagem de aumento com o NPCS, que seria, cada um ganharia. Então, essa planilha foi uma planilha utilizada para fazer uma série de testes, e esse plano de cargo e salário, como ele mexe com a estrutura do nosso PCS, como ele mexe com a estrutura dos cargos, basicamente havia uma possibilidade na transposição do nosso atual PCS para o NPCS, havia uma possibilidade de você ficar com um salário menor. E a gente precisava de uma base mínima para que isso não acontecesse. Isso é uma questão estrutural. Vocês, lendo o NPCS, vão entender que os índices alteram, então haveria essa possibilidade. Isso não é um erro, isso foi feito conscientemente. Bom, aqui nessa planilha tem um som. Ela foi confeccionada para que seja feita a avaliação de como vai se dar o novo salário com a implementação do NPCS. Sendo assim, temos aqui do lado esquerdo, na parte verde, os dados do atual salário. E no lado direito, como ficaria com o novo PCS. Vocês podem notar que lá em cima tem a base de 1926,05. Então isso é o trabalho da análise com o final do NPCS. A implementação, seja em 2 ou 3 anos, seja como for, a ideia é atingir essa base salarial que ela veio lá do Ministério Público, né? Que é a base salarial deles. Então, o que a gente fazia aqui? Selecionando aqui, vamos pegar um exemplo, um técnico que hoje está na 7A, que acabou de entrar. Então ele tem essa composição de salário, ele não tem triênio, ele não tem nenhum outro tipo de gratificação, e com a transposição no NPCS, ele teria um aumento líquido, já levando em consideração imposto de renda, IPREV, um aumento líquido de 27,49. Isso responde, em parte, àquele questionamento, qual seria o ganho real. Agora, o interessante do NPCS é que ele não vai dar esse ganho real para todo mundo, porque um plano de cargos e salários, segundo o próprio Daniel, em conversa que eu tive com ele, quando ele surge, ele vem também para resolver questões profissionais. A gente ouve muito que os técnicos estão com salário defasado diante dos outros. Então, há um aumento maior dos técnicos do que para algumas outras carreiras. Baseado nisso, eu posso fazer o cálculo de qualquer salário da carreira. Vamos ver o inicial do analista. Lá, o 10A. Aqui, ó. Temos um outro tipo de aumento. Bom, quantas letras nós possuímos hoje? Hoje são 120 letras, 120 referências, certo? Temos 10 cargos comissionados, 10 DASOs, 3 funções gratificadas e, hipoteticamente, cada uma das 120 letras, qualquer servidor que esteja nas 120 letras, não é nenhum caso, não tem ninguém hoje na referência 1A, mas qualquer um que está nessas 120 letras, hipoteticamente poderia assumir qualquer um desses DASOs e qualquer uma das funções gratificadas. Se a gente cruzar essas informações, a gente tem uma análise de cenários. Ok? Então, o que foi o meu trabalho inicial? Que já vem sendo confeccionado desde o ano passado. Fazer análise do aumento real de todos esses cruzamentos. O cara que está na letra 8B e tem uma FG2, quanto que ele vai ter de ganho real com o NPCS? O cara que está na referência 7C e tem um DASO 3, quanto que ele vai ganhar? Foi confeccionada essa planilha, uma planilha bem pesada, está tudo vinculado para que pudesse ser feita essas análises. Em cima de uma análise de cenários, foi montada essa tabela dinâmica, onde tem o ganho médio das 4 principais categorias, levando em consideração a base de 1926. Ok? Então, ó, o 36% que foi falado, está aqui, ó, deixa eu aumentar um pouco. Do ANN aqui, 36%. Mas aqui eu posso abrir
e vem cada letra. Quanto que vai ser o aumento médio? Lembra lá que eu mostrei do técnico inicial, que era 27,49? Por que a média dá 36? Porque os servidores, os técnicos que estão no final de carreira, eles vão ter um ganho maior. Por quê? Alguém sabe me explicar? Eles vão entrar na faixa de analista, certo? Então, na média, a gente tem esses 36%. Ok? Óbvio, pessoal, levando em consideração o 1926, que é a ideia final. Com a implementação do NPCS, seja 2, 3 ou 4 anos, vai chegar nesse valor. Né? A busca é por esse valor. Então, a direção pediu para que eu explicasse porque foi feito esse questionamento. Qual é verdadeiramente o ganho real? Como o NPCS ele não é um ganho real de 16%, ele não vai aumentar linearmente para todo mundo. Ok? Como há essa variação, cada pessoa, cada cargo, cada gratificação tem uma análise individual. Então foi feito esse trabalho de análise de cenários para verificar quais seriam os valores. Então, questionou-se, ano passado, a gente fez os testes, caso implementasse o NPCS naquela base de 1313, ok? Haveria alguns casos que consta no parecer, quem leu o parecer do tribunal, lá fala, haveria alguns casos onde a pessoa na transposição do NPCS ganharia menos. Mas se a gente fizesse com a base 1313. Então foi um outro trabalho de busca, qual era a base mínima para que não houvesse essa perda. Para que, com a implementação do NPCS, aquele servidor específico, numa situação muito específica, não tivesse um salário menor, porque isso não faria sentido, né? Então a gente chegou numa base mínima, que é muito próxima da atual que a gente está. A atual é 1.444, né, com um ganho real, e seria 1.454. A gente fez esses cálculos, também é algo bem complexo para você analisar, porque você tem que analisar todo mundo ao mesmo tempo. Ok? Acho que expliquei então a questão dos ganhos reais, como eles são variados. Posso fazer uma pergunta? Sim? Você explicasse Rodei, será que a gente pode deixar esse assunto para outro momento, porque... Não, é só uma pergunta para eles mostrarem para mim uma coisa. Então tá, mas se for dessa greve, por gentileza. Felipe, porque para dar, veja, a massa de técnicos hoje está no começo de carreira, o pessoal mais jovem, é só ver, tem as planilhas ali. E me preocupa o fato de que eles têm um reajuste que é metade do que os outros, em perspectiva, né, terão. Me explica por que dá essa diferença, mesmo entrando na tabela, porque deve ter um salto ali do ANM para o ANS para explicar isso. Porque senão não faz sentido ter uma diferença do reajuste. Do ganho real aqui, eu trabalhei com aumento bruto e aumento líquido, né? Não, tudo bem, mas ali você diz assim, se você simular um 7A, ele vai dar 27%, ok? E se você simular um 11J, um 9A, ele já vai ser bem superior, certo? Por quê? Essa é a dúvida? A diferença eu entendi, porque ele é mais velho e tal, mas dentro da estrutura, o que é que justifica essa diferença se ele está entrando lá? Por quê? Porque a transição de uma tabela para outra deve ter uma diferença aí, para explicar isso. A transição de uma tabela, qual tabela? De um nível salarial, isso. Do nível médio para o nível superior deve ter um salto aí, para explicar isso. Tem, que é o inicial do analista, que existe, e também foi criado duas faixas do analista, para que haja aquele pulo para quem tem o adicional de especialização. Mas eu estou dizendo assim, no final do ANM, o último salário do ANM e o primeiro do ANS, qual é a diferença? Vamos ver aqui. O último do ANM e o primeiro do ANS. O último do ANM vai ser 9J. E o primeiro do ANS. Isso. Não, a hipótese não é tão grande, é uma diferença de R$700, tá? Menos de 20%, 15%. Ainda assim é um salto considerável. É justamente porque o ANM, que está no final da carreira, ele vai ter um ganho muito significativo, porque ele está entrando numa carreira nova, que é a faixa dos analistas. O analista não vai sofrer isso. Só que o analista que está no final da carreira, ele vai sofrer esse salto da faixa nova que está sendo criada do analista com um adicional de especialização. A minha pergunta é porque exatamente isso é uma coisa que desempenha um papel importante no custo final do projeto.
Sim. Ok, pessoal, se for discutir de um por um aí vai ficar muito complicado, nós temos um pouco de pauta ainda. Então, se você nos permitir, eu gostaria de passar para a pauta seguinte, que é dos jogos, porque depois disso o Mauri ainda tem uma explanação sobre as partes das ações. Então, eu gostaria de já passar para essa parte dos jogos. Pode ser assim? Não, estou inscrito. Tem 2 inscritos ainda. 2 inscritos? Tá. Essas 2 pessoas estão inscritas, só para clarear aqui. O assunto é pertinente ao novo PCS ou não? Eu gostaria de vincular isso aqui que está na pauta. Se for discorrer sobre outros assuntos, aí não faz parte da pauta, eu não gostaria. Gostaria que fosse vinculado à pauta exatamente. Então, Alcides, se for vinculado ao assunto que é o novo PCS, que é ponto do edital, você pode falar. Foi colocada uma proposta na mesa. Não pode encerrar o tema sem resolver isso. Fiz uma proposta concreta, uma deliberação. A questão, tu estava falando do Vernodes, né? A questão do Vernodes, quando nós tivemos a Assembleia em Friburgo, e nós propomos a questão do PCS, a Assembleia nos deu permissão para contratar o Instituto que nós achasse melhor. Então, em base nisso, foi contratado por decisão da Assembleia. E tem outra situação. Quando nós contratamos o Vernodes, nós parcelamos os valores. Esses valores já foram pagos. Então, se decidir o contrato agora, não faz diferença nenhuma. Então é melhor mantê-los, porque ele vai nos ajudar em vez de nos piorar. Então, não há necessidade, não há motivo nesse momento para que a gente tire. Categoria B soberana. Voto em votação. Só gostaria que vinculasse ao que está sendo dito aqui, tá? Não fugisse da pauta. Não, eu não estou entendendo. Nós não estamos aqui junto com o PCS também analisando a greve em si, não foi isso? É, mas a greve não é assunto da pauta, eu só gostaria que você Eu acho que eu vou falar. Assim, ó, primeiro, pessoal, boa tarde, para quem não havia dado boa tarde ainda. Eu sou Alcides, da comarca de Palhoça. E eu quero dizer assim, ó, acho que é importante que eu vou dizer. Primeiro, historicamente, não é característica minha ser um sindicalista, já fui dirigente desse sindicato, já fui presidente, e fazer discursos atacando, ofendendo, qualquer coisa desse tipo. Então, se eu extrapolei na última Assembleia da capital, eu peço desculpa aqui às pessoas que eu citei, não era essa a intenção. Eu até posso repetir o que eu falei. Eu tinha dito, que eu participei de algumas reuniões, e eu vou citar o nome do Luiz, que eu citei, eu falei assim, Luiz, antes da Assembleia, faz um pedido de meia-culpa e de desculpa ao pessoal do Fórum da Capital e do Tribunal de Justiça, a forma como foi tratada a greve lá, que para mim, na minha avaliação, foi um erro. Eu citei antes e depois falei isso na Assembleia, eu não fui desleal. A segunda questão foi com relação ao Mauri. Eu falei assim, ó, nós temos problema no jurídico, né, e citei isso, tanto é que eu falei, ó, nós tínhamos um escritório que fazia a parte das direções anteriores, que era o Pica Machado, que era um excelente escritório, e a gente ficou na greve numa situação complicada. Eu não quero voltar nesse assunto, só estou relatando isso aqui, porque antes de fazer a falação da Assembleia, eu disse que eu falaria isso. E eu fiquei por último na Assembleia, porque eu tinha uma posição, e não era uma posição só daquele dia, no dia 25, de que a nossa greve já deveria ter terminado antes. Assim, ó, eu não vou discutir se a greve era naquele momento ou não. Eu não vou fazer, porque aí é um debate muito complicado. Eu vou falar daquilo que eu pude participar. Eu não estive presente na Assembleia de Lages, então eu não pude dar minha opinião lá, que deflagrou o estado de greve. Fui na Assembleia da Capital, aquela 31 de março, e vi o pessoal empolgadíssimo, né? Falando de greve. Eu lembro de uma fala com o Mauri vai me confirmar aqui, que eu disse, Mauri, pessoal, a greve? Ele assim, não vai dar nem a metade aí pela greve. E quando inclusive eu notei que a própria direção se surpreendeu. Não quero aqui fazer nenhum juízo de valor, pessoal. Eu quero fazer um relato assim, mas
frio, de repente para contribuir e para ajudar, porque assim, ó, outro dia eu conversava com o Pixos, com o Alessandro Pixos, com o Volney, com o Cláudio, pessoas que eu tenho ligação das direções anteriores, e eu falava assim, a gente deveria ter um relato histórico do que foram as nossas greves, todas, mesmo aquela quando eu não estava no judiciário ainda, eu tenho 28 anos no judiciário, a gente deveria ter isso escrito, relatos disso, e a gente não tem. E nós tivemos um problema nessa greve, que uma grande parte da nossa categoria eram pessoas novas, com menos de 5 anos de fórum, e que se empolgaram, né? E muitas inclusive puxaram o movimento. Isso é ruim? Não é. O problema é que muitas dessas pessoas não tinham o histórico de coisas que haviam acontecido antes. Isso é ruim. Então, eu estou falando isso para vocês o seguinte, na Assembleia de 31 de março, e eu, em alguns momentos, eu não sei se eu faço a meia-culpa, que tem alguma coisa, mas eu fiz a proposta, eu fiquei lá, ninguém fazia proposta nenhuma, mais de 1h30 de Assembleia, eu fiz a proposta, que foi a proposta que puxou a greve. A proposta que puxou a greve, que foi o reajuste do auxílio alimentação, nós ganhamos. A database, nós ganhamos. É isso? E o plano de carga de salário em 15 dias no Conselho de Gestão, nós ganhamos. Não era nem 15, nossa proposta era 30. Mas enfim, e o 16% que era de aumento real, que era uma forma de amarrar o plano, fazendo o tribunal nos garantir que nos daria o plano. Não era isso? Foi esse o debate, ou o pessoal não entendeu. Foi isso que foi aprovado. E aí, tu fez a proposta, então tu vai na negociação. E assim, eu achei interessante o que o Laércio fez, me convidou para subir na negociação, me deixou ir para a mesa, Vitor Aldo Bride, naquele 31, quando a greve nem havia começado. Eu achei interessante, assim, foi legal da parte dele. Foi importante, uma experiência a mais. Ele julgou que era importante isso, eu achei isso interessante. Então, tem horas que tu critica, mas tem horas que tem que elogiar. Foi elogiar essa posição. 8 dias depois, nós estávamos na greve. Foi isso? Aí tem um problema sério. Aí sim que começa um problema sério. Porque eu notei assim, ó, até a Assembleia do dia 29. É importante a gente falar isso porque isso é história. E a gente tem que aprender com os nossos erros, inclusive com os meus, se for o caso. Porque senão a gente, daqui a pouco, pode repetir isso de novo. E nós não podemos deixar isso acontecer. Entramos na greve, aí tem uma série de coisas que se pode fazer de crítica, demorou a organização, a questão do jurídico, tal. Eu não vou entrar nessa celeuma porque muitas pessoas já falaram disso e eu acho que vocês já estão até careca de saber. Mas enfim, eu vou falar daquilo que eu participei. Na primeira negociação eu não fui, eu fui na segunda lá, escolhido lá na frente do Fórum da Capital. Na verdade eu estava no comando, aí do comando havia o nome do Neto, indicaram o segundo nome que era o meu para ir para a mesa de negociação. Pela experiência, pelo histórico que eu tinha ter puxado greve e tal, fui. E assim, ó, foi importante, porque tem algumas coisas que eu posso falar para vocês. Foi complicada a negociação do tribunal, e foi mesmo complicada. E só que tem uma coisa que para mim, que foi um erro, e aí eu posso dizer da direção, do comando e de quem dirige a categoria do modo geral, que foi o seguinte: nós não fizemos um debate que assim, ó, nós soubemos entrar na greve, mas nós tínhamos que sair da greve. E esse foi o problema, porque assim, ó, quando viajava as comarcas, iam pessoas do comando, geralmente novatos, com todo respeito aos colegas que foram, quero nem nominar, a maioria novatos. E greve até o fim da vida. Ah, tá, que beleza. Tem um amigo que diz, tu pode fazer greve, né, toda a vida. Mais uma aqui, outra no ano que vem, outra no outro, mais uma até o fim da vida. Tinha gente que achava que ia sair dessa greve, o plano aprovado na Assembleia. Eu digo isso porque eu vi isso na minha comarca em Palhoça, e eu tentando explicar, ó, não vai ser assim. Não vai ser assim. Onde é que assim eu imagino que a gente errou? A gente deveria ter tido a capacidade de no dia 29, com aquele povo todo lá, ter dito o seguinte: pessoal, hoje termina a primeira etapa da greve. Era isso que a gente deveria ter feito. Hoje termina.
suspendemos a greve, vamos para a negociação do plano, porque isso eu já tinha conquistado. Aí, Valdevino não está aqui, permita discordar. No dia 28 de abril, Valdevino, permita discordar, na mesa de negociação nós já tínhamos o 8,17, o 17 do Vale, o plano em 15 dias e paritário. Nós já tínhamos isso. Nós não tínhamos nada de ganho real. Vocês aí podem bater nisso. E a questão do PL5, que é uma questão que eu venho apanhando de algumas pessoas, né? Eu não entendi, assim, ó, eu sou contra, sempre contra o PL5. O que eu fiz? Eu botei em votação, pedi para botar em votação numa Assembleia, eu não lembro que eu falei assim, ó, pessoal, se tem alguém que é a favor, vem aqui e defenda. Não é porque eu sou contra, mas está aqui. E as pessoas votaram maciçamente, mais de 3 mil pessoas, e tem gente que quer defender, tudo bem, porque esse dinheiro não veio para a gente. Aí uma questão que o jogo não acabou, tem um plano de cargo, salário e discussão e tal. Então, Valdevino, nós já tínhamos isso. E tu é uma das testemunhas que na reunião do comando, nessa data eu já disse, está na hora da gente parar essa brincadeira. E se vocês lembram bem, o pior discurso do dia 29 de abril, o pior foi o meu. A minha comarca queria me linchar. Porra, tu jogou água fria na gente, foi aquilo. A minha vontade era dizer, pessoal, vamos parar essa greve agora. Vamos parar essa greve agora, ficar em estado de greve, porque agora nós temos condições de sair vivo dela, sem repor nada, com algum ganho, e para a discussão do PCS, e ter força depois para aprovar o PCS. Eu estava errado, pessoal? E assim, a gente já conhece parte dessa história, então se você puder... Laércio, eu acho que é importante, porque assim, ó, uma coisa que eu não ouvi, assim, ó, eu não vi a direção do sindicato induzir, não vi, eu não estava na Assembleia de Laje, eu não vi a direção do sindicato induzir. Uma coisa que eu senti falta na direção do sindicato foi dela dirigir, dela dar a opinião dela. Muitas vezes a gente estava na reunião e vocês jogavam para a categoria decidir. Eu sou uma das pessoas mais democráticas, vocês podem ter certeza, que já apareceram aqui no sindicato. Agora sim, ó, tem uma proposta, coloque em votação, dá chance da pessoa defender os prós e os contras e bota em votação. Agora eu digo o seguinte, se é uma coisa que é ruim e eu sei que vai dar errado, não, pessoal, não vão por aí. Quem está à frente da negociação sabe que a coisa está boa, está ruim, sabe como é que está o debate, como é que não está, sabe como é que estão as forças a favor ou contra. Eu estou falando isso porque agora, qual é a situação nossa? Nós temos condições hoje de pressionar o plano, dizendo para o tribunal que a gente vai voltar para uma greve? Silvia, eu queria discordar de você, mas naquela penúltima greve, naquela última Assembleia da greve, por mais que a direção do Sinjus se posicionasse pelo fim da greve, o fim da greve não ia ocorrer. E a gente costuma ouvir a categoria. E naquele momento, toda a categoria queria permanecer em greve. E a nossa direção não podia tomar nenhuma outra atitude que não fosse seguir aquilo que a categoria queria. E foi isso que nós fizemos, seguimos aquilo que a categoria queria. Eu já tomei pau de gente vaiando muito mais do que aplaudir agora. De chegar numa Assembleia e ter coragem de defender uma proposta que não era exatamente aquilo que queria, mas eu defendia mesmo assim. Oi. Que você levasse em consideração o seguinte: a maioria do pessoal quer viajar, não é terminar essa Assembleia logo, mas depois de debater o que importa, que a parte não tem consegue Pessoal, desculpa, eu não quero cansar ninguém, realmente é complicado o sábado à tarde. Pessoal, a minha fala está encerrada, eu queria falar sobre 3 assuntos que não tem nada a ver, mas Pode ser? Pode ser. Então tá, eu quero defender aqui, pedir para a direção do sindicato incorporar na luta daqui para frente, já que a gente está com problema lá com o mandato de segurança, esse abaixo assinado, puxado pelo Fórum da Capital e pelo Tribunal, que já chegou em algumas comarcas, a Vera Dalprá está aqui,
tem cópia, depois vocês podem se dirigir à Vera, do lado do Fórum da Capital, do Tribunal. Seguinte, o que pede esse abaixo-assinado? Ele pede para a gente cumprir no máximo 40 horas, no máximo 5 horas por semana, tipo de uma anistia, e jogando os descontos para daqui a 2 meses. Tem um grupo de mulheres, só mulheres, não é ligada a nenhuma direção, nem atual, nem anterior, do Tribunal de Fórum da Capital, que estão dispostas a levar esse abaixo-assinado, sentar com o presidente e negociar isso. Pessoal, é uma ideia, não atrapalha nenhum projeto do sindicato, não atrapalha o mandato de segurança, entende? É uma proposta. Ok, nós acatamos, nos encaminhe que a gente dá o prosseguimento. Pessoal, joga para frente a questão do desconto e dá tempo da gente negociar. Essa é a ideia do pessoal. Foi uma ampla reunião feita do pessoal do Tribunal do Fórum da Capital. Depois, se a Vera quiser vir aqui reforçar isso. A proposta é 60 dias sem desconto e nesses 60 dias a gente cumpriria essas 40 horas. Sem aquela resolução de 2013 que fala que normatiza como que a gente tem que cumprir. Livre. Se a gente cumprir 5 horas por semana, você pode ir final de semana, de manhã, de tarde, de noite, meia-noite, cada um faz a sua. E 40 horas liquida a fatura. Ah, daí termina. Liquida a fatura. A nossa proposta nós não dizer, mas... Pessoal, então nos encaminhe isso aí, vamos ao sindicato, a gente negocia isso aí, não tem problema nenhum. Pode ser. Desculpa, Vera. Só para não porque eu meu texto. Tá, eu queria só 2 coisinhas de encerrar. Primeiro pedir para a mesa uma atenção especial à questão dos aposentados. Eles reclamaram que ano passado não tiveram encontro deles. Eu gostaria, assim, viu, Maurício, tem uma reunião contigo, dou uma atenção especial. A outra é uma proposta, pessoal, aqui na mesa, não tem a ver com isso. Eu gostaria que essa proposta ficasse aí. Eu não sei como vocês estão debatendo isso. Pessoal, é a questão da LER, do ORF e da categoria. Com essa questão agora, de trabalhar mais horas, de recuar horas, exatamente, tu estava relatando essa questão. Tu está fugindo do assunto aí, vamos... Então, eu só gostaria, Lécio, deixar uma proposta. Só deixar uma proposta aqui, ó, de voltar àquela questão que foi uma proposta feita. O tribunal já tinha avançado nisso, depois voltou atrás. Os computadores desligaram automaticamente a cada 50 minutos. Eu queria que voltasse essa questão. O resto, pessoal, obrigado pela atenção. Não foi a intenção tomar o tempo. Obrigado. Eu só queria colocar o seguinte para vocês. Eu queria colocar o seguinte para vocês. Perguntaram cadê as pessoas que votaram na chapa atual. Então aqui está uma. E por que eu estou falando isso? Porque nós queríamos uma cara diferente. A única que se propôs a ser uma cara diferente do sindicato antigo é o nosso presidente. O que eu quero dizer com isso, gente? Nós jogamos o sindicato nessa greve, nós temos que fazer a minha culpa. Nós jogamos no sindicato que não tinha experiência, porque experiência experiência só se tem aqui. Nós não fomos em Lages, nós estávamos aqui. Mas o que a gente escutou? Blumenau e outras comarcas que seguiram Blumenau estão falando que querem uma resposta do tribunal e vão para a greve. E o que a gente falou? Se eles forem, nós vamos junto. Não. Eu não estou dizendo de você. Eu estou dizendo do que veio assim. O que veio para nós. O que veio para nós foi o que foi no estado todo. Eu não estou querendo polemizar se está certo, se está errado, minha opinião está certa ou errada. Gente, eu só quero dizer que nós
junto de um jeito ou de outro. Não adianta, nós queremos construir um futuro. Não é rebatendo isso ou aquilo. Nós jogamos o sindicato nisso, porque veio de todos os lados, do estado todo, eles não sabiam o que fazer com nós. A verdade é essa, eles não sabiam. Não, ó, eu só quero dizer o seguinte, nós queremos construir um futuro. Vamos deixar o passado, gente. Vamos construir junto. Vamos juntar força. Vamos deixar isso aqui ir para frente. Porque todo mundo quer ir para a estrada, quer trabalhar, sabe? E cuidar da sua vida. Senão nós não saímos das propostas que foram colocadas. Vamos construir um futuro junto. Se o sindicato achou que a gente queria ir para a greve e nós não queríamos, ou ao contrário, eu quis ir junto. Se alguém não quis ir, gente, a maioria do estado, do interior, todo mundo foi. Nós jogamos eles. Pessoal, encerramos esse tópico. Encerrou. Vamos passar para a questão dos jogos. Vamos passar para a questão dos jogos, que é o próximo tópico. Aqui a porta para sair, ó. Tranquilo. Pode sair aqui tranquilo. Agora o cara vai falar, ninguém quer ouvir, pô. A inscrição encerrou, por gentileza, vamos respeitar. Próximo tópico, a questão dos jogos, como eu havia comentado no início. A proposta da Adelages é que a comarca de Tubarão seria a próxima. Em contato com o Valério, ele entendeu que tinha dificuldade para fazer os jogos nesse momento. Como vocês sabem, o sindicato costuma patrocinar parte dos jogos. Nos últimos tempos, nós estávamos patrocinando com 90 mil reais. Em alguns problemas de algumas comarcas, o sindicato acabou patrocinando um valor assim, um pouco acima disso. Lá em Tubarão, o orçamento que foi feito é que passaria de 200 mil jogos. Então, o que acontece? O sindicato pode se comprometer daquilo que tradicionalmente se comprometeu, 90 mil, 100 mil reais. Acima disso, nós não temos como assumir. E também não temos como assumir o risco de esses jogos não terem patrocínio suficiente. Em função disso, o Valério entendeu que esse momento não seria o momento ideal. Mas o Rui é o diretor dos jogos aqui. Eu vou passar a palavra para o Rui. Boa tarde a todos. Quem não me conhece, sou o Rui. Eu só queria ponderar justamente isso. Na Assembleia de Lages foi destinado a quantia de 90 mil reais para os jogos e o João Valério falou que só faria por 100 mil. E depois informou a nós que não iria mais realizar os jogos na comarca de Tubarão. E como é um evento anual, não vamos deixar de fazê-lo. Nós vamos pegar e vamos fazer na comarca que estava inscrita para o ano próximo, que vai ser a comarca de Freiburgo. E agora, ou se tiver uma outra comarca que queira botar o nome para patrocinar os jogos desse ano, não, os jogos são tradicionais. Alguma comarca tem interesse em patrocinar os jogos? Então os jogos vão ocorrer na cidade de Itaiúba. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Eu sou o João de Tijucas e estou muito contente outra vez estar com vocês. Eu sou um filiado novo, entrei no transcorrer da greve, me filiei primeiro, eu não era filiado. Então, decidi entrar na greve, eu vou me filiar primeiro. Então eu estou com 3 ou 4 meses aí, eu sou um aluno perante vocês, em termos de militância, em termos de sindicato, né? Eu queria perguntar para a nossa mesa
para vocês se há necessidade nesse momento de um jogos aberto. Eu queria pedir e sugerir que leve a votação, porque eu não vejo sentido. É muito legal as pessoas fazerem amizade, praticar esporte. Imagine na nossa categoria, todo ano foi feito isso. Mas esse ano é diferente. Aconteceu coisas gravíssimas. Aconteceu coisas gravíssimas, gente. Meteram, inclusive, a mão no nosso bolso. Aí me pergunto, o que tem a ver os jogos com isso? Tem muito. Motivação. Tem motivação suficiente para a gente ir lá brincar, rir e participar? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, essa é, lógico, é a minha opinião. E eu peço que nenhuma comarca passe por isso. E substituir Tubarão para fazer jogos. Não é o momento, nós temos coisas graves, nós fomos expulsos de dentro do nosso fórum, nós perdemos dinheiro. Agora eu acho que não está isso. Jogos, me disseram o título, Jogos da Família Floresta. Que família? É só nós. Mas não tem um pai. Mas não tem um pai. É servidor, órfão. Que pai é esse que tira dinheiro do nosso bolso e nos expulsa de dentro de casa? É a primeira vez que eu estou falando. Então, eu pediria que levasse a votação. Agora. Vão fazer ou não? Tá. E esse dinheiro que estiver disponível para os jogos fosse aplicado para nós, que fosse utilizado para ajudar a pagar despesas do nosso sindicato, ou que fosse doado para outra instituição. Eu não sei se vocês tomaram conhecimento que ontem entrou pelo menos no meu Face, no meu famoso Face. Tem uma moça em Tubarão, não sei se alguém soube disso, tá no meu Face, eu posso mostrar daqui a pouco. Uma moça em Tubarão que teve um problema físico e foi as 2 pernas amputadas. Nossa! Eu não lembro agora quem contou isso, se foi um servidor, se não foi. Eu sugiro até que esse dinheiro da greve seja repassado para ela. Do JF seja passado para ela, se fazer parte. Tem que ver se é verdade. Não tem cabimento nós fazer nome do desembargador Nelson. Não tem cabimento isso. Eu não vejo nada de bonito nisso. Vou fazer nome para o nosso inimigo, o principal inimigo que nós temos, eu vou fazer nome para isso. Ou depois os grevistas meteram o pau em mim, mas fizeram jogos abertos para mim. Eu só peço
causa da nossa desmotivação, da nossa tristeza, e que esse dinheiro seja repassado ou para nós ou para alguma atividade e que seja divulgado na mídia isso. Os servidores não fizeram jogos abertos por causa disso, daquilo, do tribunal fez. Eu sou de Lages, acho que a maioria já me conhece. Eu fui a presidente da comissão organizadora dos últimos jogos, do 29º Jogos em Lages. Eu não sei qual conceito vocês têm de jogos, mas é lamentável não ter os jogos. Lamentável se isso acontecer. É o único momento no ano em que nós nos reunimos, nos confraternizamos, jogamos conversa fora e que o tribunal nos libera para isso. Se nós estamos desmotivados, se nós estamos sem dinheiro, se nós estamos infelizes com o momento e com a situação, esse é o momento de nos reunirmos, de nos confraternizarmos e de conversarmos e revermos os amigos. Esse ano é a 30ª edição dos Jogos, certo? É exatamente isso que o presidente do tribunal quer, nos ver atracanfiados dentro dos tribunais, dentro dos fóruns, sabe? Trabalhando atrás dos computadores, compensando as horas que nós não deveríamos estar compensando, sem jogos, certo? Porque a gente não respira mais, a gente come na frente dos computadores, tá? A gente nem ao banheiro vai mais vai direito. E querem acabar com os jogos? Por mim, não me interessa a cidade, se é Tubarão, se é Fraiburgo, se é São Miguel do Oeste, se é Chapecó, mas eu sugiro que seja no Oeste, tá? Eu sugiro que seja no Oeste, porque eles enfrentaram agora na greve vários quilômetros de viagem para lá e para cá, e essa assembleia deveria estar sendo lá no Oeste, não aqui, para a gente sentir na pele também o que eles sentem. Essas horas de viagem de estrada, então eu sugiro que o jogo seja no Oeste. Eu sugiro que seja lá, do meio Oeste para frente. Se alguém se candidatar, sugiro que seja no Oeste, certo? E não para que os jogos se realizem. 90 mil é pouco, realmente é pouco. Eu sei quanto custa para fazer os jogos. Em Lages foram 164 mil. Com alguns patrocínios e algumas doações de clube que nos cobraram apenas custos, coisas que a gente ganhou. Eu sei quanto custam os jogos, certo? Mas a gente não pode deixar de ter esse evento. Essa é a minha opinião. Essa questão dos jogos, pessoal, é uma questão dos jogos já é tradicional. Então, é uma decisão que a direção do sindicato vai ter que tomar, se vai fazer ou não, mas nós faremos uma enquete com todos os servidores para ver se eles querem jogos ou não. E aí nós vamos deliberar se faremos ou não. Ok? É o seguinte, eu discordo do colega que pede que da não realização dos jogos, o valor de 90 mil é ínfimo perto do que se recolhe. Fizemos um cálculo, sou aposentado, Shirley de São Miguel do Oeste, extremo oeste. Fizemos como aposentados hoje, estamos aqui inclusive para reivindicar o nosso direito do encontro dos aposentados, que é o da experiência. Fizemos hoje um cálculo pequenininho, média de R$30 cada servidor aposentado, tem 912 mais ou menos aposentados. Se 600 estão pagando, nós pagamos a esse sindicato que nos representa, ou não,
ou tenta nos apresentar, e não tem feito o encontro dos aposentados no ano passado, mensal, 150 mil. Nós estamos pagando essa porcaria para muitas vezes vir aqui numa assembleia e não poder usar a palavra e dizer que nós estamos querendo ir embora. Nós demoramos, eu e a minha irmã, 16 horas para vir, 12 horas para nós ir para casa, daqui a pouco, a Sueli também. Nós não estamos reclamando, não estamos pedindo urgência. Se nós tiver que ficar aqui até amanhã, a gente fica. Nós estamos aqui para decidir as coisas da categoria, gente. Porque esse medo de debater? Chega, gente. Vamos ter cara, coragem, vamos debater as coisas. O que é 90 mil? Tem que aumentar esse valor. E se estão tudo estressado, está sendo descontado, é claro que tem que ter o encontro, tem que ter os jogos. Vamos desestressar, vamos jogar, vamos... Tudo bem. Não vai liberar o nosso Daí vocês não vão. Mas para quem quer, por que a categoria não pode desembolsar 90 mil? E para nós, os aposentados, por favor, queremos sair com uma deliberação aqui de que vai haver esse encontro dos aposentados até o final do ano. Seja deliberado. Nós já combinamos com o Luizinho, na quinta-feira vai ter um encontro lá, a gente vai, eu quero saber esse assunto. Então tá, encerrado a questão dos jogos. Tá, a gente vai fazer uma enquete, vai ter não vai ter. Como no órgão com marcas escritas, o senhor já falou bastante, por gentileza. Como no órgão com marcas escritas, a próxima seria Freiburg. Então, se houver os jogos serão em Freiburg. Acabaram de dizer que teria que ser no Oeste. Não, eu queria uma proposta. Eu acho que as questões fundamentais. Sim. Pessoal, as questões políticas, as questões que nos fazem se posicionar, tem que discutir em cima da mesa. Diante do que foi essa Assembleia, diante do que foi o movimento, eu acho que o presidente do sindicato não tem condições políticas e isenção de levar os jogos para a sua comarca. Esse é o problema. Ninguém é contra os jogos, mas tem que ser de forma transparente. A diretoria trazer para si a decisão, que devia sair daqui, e fazer na sua casa. Eu acho que isso tem problema ético sério diante da falta de respeito, diante das dificuldades que foram aqui demonstradas. Então eu queria ser bem honesto, bem fio exposto. Sabe, eu acho que o Freiburgo tem que dar licença e não tem condições subjetivas nesse quadro de eles assumirem os jogos. Porque lá aí não se tem controle, não se tem transparência e não é para isso que se quer fazer e não se quer fazer luta política com os jogos. Só para esclarecer, primeiro dúvida, a decisão de fazer em Freiburgo não foi uma decisão nossa, foi uma escolha feita lá em Lages nos jogos passados. Então não está sendo escolhido hoje aqui em Freiburgo. É porque seguir a comarca é o seguinte, só por esse motivo. Eu acredito que temos a parte jurídica agora. Você quer falar das eleições? Pessoal, boa tarde a todos, Mauri. Eu gostaria de uma atenção especial, até e agradecer muito a oportunidade, e até eu me digo do que eu falei, Chico, quando eu falei que o pessoal estava com pressa e a presença de todos aqui demonstra o interesse na Assembleia. Isso é muito importante. Que é que eu estou acostumado, e todos sabem, na última Assembleia na capital, ficou muito pouca gente, e aquela minoria deliberou essa Assembleia. E eu estou vendo aqui que o pessoal está fazendo vídeo, isso é muito importante. Então, ao final, não foi ao final. Pessoal, só permite eu concluir o raciocínio. Então, assim, estamos de parabéns. Eu vejo aqui a presença maciça e o interesse realmente na causa. E o foco de tudo, que é o PCS. Bom, parte jurídica. Eu gostaria de fazer um relato. Quem quiser questionar, deixa para o final. Sem problema nenhum, só anota. Dia 9 de abril, o presidente do tribunal baixou um ato, até denominamos de ato institucional, e já criou regra naquela época de que havia lei de desconto. No dia 12, ingressamos com um procedimento, uma reclamação do Supremo,
e o procedimento de controle administrativo do CNJ. Na semana seguinte, conversamos, até então era só o ato do presidente, não tinha nem ação declaratória. Conversamos com a ministra Rosa Weber, pessoalmente, prometeu serenidade e apreciar em seguida, né, até hoje. Saiu a decisão da ação declaratória. Uma segunda-feira, à tarde, publicaram tudo, a ação e a decisão. No sintonia, muito rápido. Né? Dessa decisão, nova reclamação, houve um conflito entre a ministra Rosa Weber e o Dias Toffoli. A gente conversou com o ministro Dias Toffoli, também disse que ia agilizar, até hoje. Conversamos com a conselheira Gisela, que aquela reclamação, aquele procedimento também pedia suspensão de desconto. Os 3 procedimentos, nenhum apreciado até hoje. Nada. Aí me perguntou, o jurídico teve teó. Não tivemos apreciação nenhuma, nem indeferimento ou deferimento. Ação declaratória. Então, logo, deflagrada, foi feito o embargo. É o resumo do que está acontecendo. Foi indeferido, entramos com um agravo regimental. Também deferido, então, com embargo de declaração, que era no sentido de protelar mesmo. A gente já sabia o resultado. O pessoal de Blumenau sabe, o desembargador, não está o nome aqui, está sendo gravado, para que ele tenha antecipado o que seria o fim daquela ação. Situação hoje. É bom, pessoal, nós temos que sintonizar época. Quando entramos com mandado de segurança para suspender o desconto, e houve aquela crítica enorme, na época, pense bem, de pedido alternativo. Todos estão formados em direito, a maioria, ou entende. Pedido alternativo, se apareceu o primeiro, o segundo, e tem até o terceiro pedido. No terceiro pedido, eu pedi para reduzir para 10%, porque na época, nós estávamos no meio de uma greve, 30% iria quase que parar, 10% já seria melhor. Aí depois criticaram, mas depois, na época, era necessário fazer isso. Aí desistimos, que acabou perdendo o objeto, o presidente reduziu para 10, o artigo 95 do Estatuto limita esse valor. Nós tivemos várias ações ordinárias e dos juizados especiais com liminares de procedência, naquele recebimento de boa-fé, em alguns casos, reduzido para 10%. Amigo, posso fazer só um parentezinho rapidinho? Assim, eu sou aposentada, não recebi desconto, mas só para eu entender, tá? Até onde eu sei, a greve ela tem que ter sido julgada. Essa greve não foi julgada. Aí eu te pergunto, né? Se ela não foi julgada, não poderia ter havido desconto. Deixa eu concluir o raciocínio. Cadê a assessoria jurídica? Deixa eu concluir, aí depois você pode questionar. Bom, pessoal, aí, nesse período, tivemos 2 audiências, tratando agora da ação declaratória. Tivemos 2 audiências com o Procurador-Geral do Estado. E ele se comprometeu que iria, nesse caso, antes da greve e de conta depois, do encerramento da greve, dia 26 de maio. Ele disse que ele iria seguir o caminho da perda do objeto. Aí, quando entramos com o pedido, a greve tinha encerrado, o Estado peticionou, vocês viram, pedindo a suspensão por 90 dias. Até citaram a ata da Assembleia, da Assembleia de hoje, que acharam que era para retornar a greve, e o procedimento ficou suspenso, como todos sabem, por 90 dias. Agora eu quero falar de uma outra situação, decisões judiciais. Hoje de manhã, para mim não cometer nenhum equívoco, eu liguei novamente ao presidente da FENAJUDE, nos estados que tiveram greve, Ceará, Rio Grande do Norte, Amapá, Rio Grande do Sul, Paraná, Sergipe, nenhum deles tiveram qualquer vitória. Hoje está uma situação assim muito complicada que está acontecendo em Minas Gerais. Lá tem 2 sindicatos, primeiro grau, segundo grau. Olha só a caixa de maldade. Todos eles estão lutando para compensar. Num determinado sindicato, o do tribunal, tivemos uma greve em 2011. Aí abriram compensação. Alguns disseram, não vou compensar. O tribunal abriu procedimentos agora, por falta injustificada, cortando promoções e até ameaçando de exonerações. O outro sindicato, de primeiro grau, na greve de 2013, estão na mesma situação. Não vou compensar. Se tu compensa, acabou, porque tu não deve nada. Se você não compensa, é falso. No Rio Grande do Norte, a greve foi declarada ilegal no 31º dia. O pessoal retornado, o Maria está respondendo o procedimento administrativo. Então funciona assim no Brasil todo. Vocês querem ver uma discordância? Na semana passada, o ministro Teori Zavascki disse que não cabia reclamação contra desconto.
o ministro Lewandowski deu uma liminar aos servidores da educação de São Paulo. Qualquer greve que não envolva judiciário, sai liminar, suspende tudo. O que envolve judiciário, eles renunciam. Eles que julgam. Então essa é uma das verdades. A gente está na mão deles, é isso? Sim. Não tenha quem recorrer. Todos que trabalham com magistrado sabem como funciona lá. Só com greve. Só resolve com greve. Deixa eu concluir duas situações. Situações pós-greve. Semana passada, apesar de alguns compromissos, eu tive Concórdia, São Miguel do Oeste, Feliz Cerqueiro. Em Concórdia, eu vou citar um fato para vocês entenderem o que está acontecendo em algumas situações. Durante a greve, muitos magistrados, direto ou indiretamente, apoiaram a greve. Servidores do Salão do Júri, né? De certa forma apoiaram, não apareceram, mas apoiaram. Em Concórdia, o juiz lá fixou que somente 2 oficiais da infância cumpririam o plantão. Nós já tínhamos um atrito com esse magistrado Cunha Porã, nos representamos, e chegamos, fomos o procurador do sindicato e o Éder, presidente dos oficiais da infância, chegamos lá, pronto para brigar, marcou uma audiência, comunicamos a corregedoria ligada por ele que ia até lá. Chegamos lá, o que aconteceu? Ele nos recebeu com um buquê de flores com uma das servidores que estava com a gente. Queria revogar a portaria, que não ia mais fazer aquilo, queria trabalhar com pais e avós. Você estava sabendo? Então, situação isolada no Estado, assim, é uma minoria, mas tem. Esse é o resumo do que está na greve. O retorno das reclamações do Supremo foi passado ao Dr. Rudi Cassel, que é o advogado da FENAJUDE, eu estava olhando o site, é o advogado de quase todos os sindicatos do Brasil que tiveram com greve. É o que está em referência. Nas nossas ações agora, o doutor Marchiori, conversei com ele ontem, ele disse que está vendo o vídeo, ele está com o filho internado no hospital. Ele até pediu desculpa, né? Ele não poderia comparecer aqui hoje. Agora eu gostaria de falar sobre outras ações. Legalidade e ilegalidade. Mandado de segurança, vocês já viram decisão ontem, né? Uma curiosidade. Sim, já está sendo feito agora. Uma curiosidade. Primeiro, quando entramos com o mandado de segurança, lá com o doutor Marchiori, primeiro juiz, a esposa era servidora, depois pediu, por Edemar. Segundo juiz, o Júnior Quinal, a esposa era servidora. Terceiro magistrado, Vanderlei Rome, a esposa também trabalha no tribunal, mas acabou apreciando ilegalidade liminar. Em relação às ações, as demais ações judiciais, eu vou fazer uma referência que houve muita pergunta sobre o auxílio saúde. Nós fizemos várias ações e visitamos alguns desembargadores para colocar em pauta. Isso é bom o pessoal saber o que está acontecendo em termos de julgamento dentro do tribunal. Conversamos com alguns desembargadores e foi pautado do auxílio saúde. Lembra do auxílio saúde? O tribunal compensava, a parte patronal, ficava com o dinheiro do servidor. E só uma coisa que eu não entendi, foi por unanimidade, o presidente estava presente, daquele doutor também, contra ele, uma pequena curiosidade. Os 24 desembargadores votaram a favor. Então é mais um valor. O mandato de segurança tem que cumprir imediatamente. Publicou, tem que cumprir, inclusive de forma retroativa. Lembra dos aposentados do ano passado, com a liminar, tiveram que devolver os valores. Aí todos passariam a receber o auxílio de saúde, como deveria ser. Nós temos julgamento na quarta-feira que vem, no grupo de Câmara, daquela resolução que não aplicou das promoções por aperfeiçoamento. Ela mandou aplicar de forma imediata e não respeitou o direito adquirido, que tinha entrado antes de 2013. Então, esses procedimentos estão todos lá represados na sessão da DRH. A gente conversou com o Cleverson e com o Rafael, eles prometeram que esse mês estaria em andamento, ou seja, vários procedimentos. E esse mandado de segurança específico, se a gente obtiver vitória, o desembargador Blasi, relator, já demonstrou esse interesse, aí todos os servidores teriam efeito retroativo da resolução, inclusive lá de 2001, ou seja, ensino à distância, todas aquelas restrições da resolução, acho que é 44, não me recordo agora, 44, ela não deveria retroagir, no máximo, a partir da vigência dela. Porque eles fizeram eu diria até uma fé, seguraram todos os procedimentos, quase 4 mil de promoções, e aplicaram uma resolução de efeito retroativo. Absurdo. Então vai representar muito as promoções daqueles que fizeram ensino à distância e aqueles que fizeram alguns cursos que não tinham sido reconhecidos.
Uma outra situação, aí envolve desconto. Veja como funciona a Justiça Federal. Conseguimos mais liminares da Justiça Federal de servidores que tinham desconto acima de 30% no contrato com a Caixa Econômica Federal. A competência passa para a Justiça Federal. No nível do sul do Estado, no meio oeste e no oeste. Tem obtido bastante essa aceitação porque o entendimento do STJ. Em outras situações também, ações individuais de receber com a fé, centenas, praticamente todas tiveram liminares, tutela antecipada e até procedência. Várias. Inclusive da VPNI, que tem que ser a partir da lei específica. Aposentados. Temos vários trabalhos para os aposentados, mas a gente vai discutir isso no momento próprio na quinta-feira. A última agora, para que tome conhecimento, talvez não saiba, na presidência são mais de 500 intimações. Nós fizemos defesas individuais para cada aposentado. Eu novamente quero cortar o auxílio da alimentação. Lembra que no ano passado não conseguiu suspender porque não tinha contraditório. Abriu contraditório. Fizemos defesa requerendo várias diligências. Deferiram todas e estão intimando para suspender. Tem mais de 500 intimações que devem ser até semana que vem. O mandato de segurança está pronto. A gente deve entrar semana que vem. A partir do primeiro aposentado que for notificado, a gente vai fazer o mandato. Para quem tem mais de 5 anos, uma outra tese, está pacificado o Tribunal Supremo e STJ, e a prescrição administrativa. Passou de 5 anos, não importa o valor, não pode mais suspender. Então, pelo menos uma boa parte, em torno de 600 aposentados, eu entendo o que acontece. O restante a gente vai debatendo o caráter remuneratório, né? E ainda as diligências que nós requerimos no contraditório para defesa, que não tem defesa nenhuma. Enfim, pessoal, esses são o resumo. Se alguém tiver algum questionamento, eu estou à disposição. Pela ordem. Você poderia falar alguma coisa sobre a URV? Posso. Faço questão. Pessoal, o URV. É importante essa pergunta. Eu não sei o que está acontecendo no STJ, mas está indo muito rápido. Primeiro, como aquele grupo de Câmara, após o julgamento favorável, aliás, foi desfavorável, aí mais um julgamento favorável, aí depois daquele houve 5 embargos de declaração negando. Como aquela turma composta por 5 ministros divergia de outras turmas, foi entrado com embargo de divergência. E foi julgado muito rápido. O ministro Rogério Faria julgou, aí foi entrado com embargo de declaração, ele julgou rapidamente, né? E foi feito agora um agravo regimental para que o grupo de 10 ministros faça o julgamento. Está concluído pela rapidez, deve ser julgado logo. Terminado isso, pessoal, uma questão técnica. Quando foi julgado a URV, foi feito um recurso especial ao STJ, extraordinário e extraordinário ao Supremo. O do Supremo ficou suspenso até julgar no STJ. Então, a hora que esgotar no STJ, passa a rediscutir o extraordinário. O extraordinário, pela nova regra da repercussão, ele tem que ser reapreciado no tribunal, que está lá com o ministro, o desembargador César Abreu, que determinou a suspensão até que o STJ julgue. Entendeu? Então, terminando o STJ, volta para o Supremo. E o Supremo tem que reanalisar o Tribunal de Justiça. Mais alguma coisa? Pode. Deixa eu fazer uma referência ao URV. Nós tivemos no estado do Paraná, e sabe por que eles receberam o URV? Porque não judicializaram. Quem judicializou está até hoje buscando direito. Quem não judicializou conseguiu receber administrativamente. Bem, eu na verdade, Maurício, eu entendo perfeitamente as dificuldades de se ajuizar ações na casa do patrão, né? Até porque, assim, eu até quero fazer uma recomendação aqui na Assembleia. Vamos aprender com isso agora, tá? A gente levou porrada, levamos surra, essa história de ser capaz de ficar fazendo forcinha-tarefa, fazendo mutirão, quer dizer, mentirão, não façam mais. Tá? Recomendem nas suas comarcas que não façam mais. Em relação à questão do mandato de segurança de 30 para 10, Maurício, vou te falar uma coisa. Eu faço a comparação do escravo no tronco. Olho para o meu feitor e digo, quero levar apenas 10 chibatadas com prego. Isso não cola, tá? E vou dizer outra, assim, ó. Eu li
O acórdão foi feito em tom de deboche, inclusive, para te saber, tá? Outra crítica que eu faço, assim, ó, como eu falei, eu não tenho nada pessoal contra ninguém aqui, tá? A minha questão, assim, é de postura. Veja bem, a forma como nós terminamos a greve, e te digo mais, não tem o pessoal da geração passe livre, né? O pessoal novo, tem 5 anos de fora, tem muita gente antiga aqui, né? Então eu te digo o seguinte, em 2004 eu fiz greve, eu fiz também, nós tivemos decretado a ilegalidade da greve, e eu fui para a televisão ruim. Sabe o que eu falei? Mas eu quero ver a competência, né, do meu tribunal patrão para julgar minha greve. E não tive um centavo de desconto. Então, assim, ó, se fica uma crítica, negociamos mal a nossa saída em relação aos descontos. Foi um erro do sindicato. Um erro, tá? Então, assim, ó, vamos tentar daqui para frente, então, se a ordem não é criticar, vamos construir um troço diferente. Para a gente não levar porrada. Porque, cara, assim, ó, para juntar esses caquinhos, tá? E eu sempre peço, vamos sair, tirar a bunda lá da sede e vamos visitar as comarcas. Seja para aceitar crítica, seja para aceitar um elogio, mas vamos fazer isso para conhecer quem é o teu eleitorado, para conhecer quem é o público que você advoga. Entende? Era essa a minha consideração. Certo. Eu faço assim de minha parte, pessoal. De minha parte. Todo mundo fala aqui minha culpa. Claro que teve falha. Teve falha. E eu conversava lá em Concórdia com o magistrado. É um estado de greve, é um estado de guerra. Não é uma coisa pacífica. Nunca foi descontado. Mas pegue o perfil do Brasil todo hoje. Tem um grupo chamado Colégio de Presidente do Tribunal, que é tudo sintonizado. O que acontece no tribunal, acontece no outro. Não é, pai? Claro que tem culpa. Tem culpa da academia, tem culpa da diretoria. Tem. Eu vou te dizer mais. Quando a gente viajou nas comarcas, logo após o PCS, e antes da greve, a gente ouvia de todas as comarcas: eu não quero greve, sabe se não quero. Então nós tínhamos um perfil assim: poxa, ninguém quer. Lá no Oeste, dá um exemplo: Mondaí, a gente vê na Mondaí, Itapiranga, Leonice Cerqueira, ninguém queria. Mas deflagrada a greve, todo mundo entrou, fechou tudo. São dia 7, só ficou um trabalhando. Então, poxa, foi assim uma explosão de greve. Não é desculpa. Eu falei desculpa. Tivemos problema, agora a coisa foi gigantesca. E mais ainda, nós não tínhamos aquele prazo, e eu questionei na Assembleia, que nós tínhamos que avisar o tribunal 72 horas antes. Foi vencido. Não. Dia 9 você não cumprir, ainda de greve. Como é que eu ia preparar um material antes do dia 9, se não tinha o prazo do tribunal? Eu estou prejudicando, preparar a greve. Claro que eu não ia acatar nunca, né? Mas são questões técnicas que me deixaram meio que encurralado. Aí, a partir do dia 9 a gente começou a fazer esse trabalho todo. Então, eu da minha parte digo, houve, claro que houve. Quem vai dizer que está perfeito? Não houve essa perfeição. Sobre a legalidade da pré. Tá. E outra coisa sobre a ilegalidade da greve. Ela não foi declarada ilegal. Né? E outra coisa, o questionamento de desconto estava na ação declaratória. O tribunal sempre, quando quer se esquivar, diz: está judicializado. Mas está judicializado o desconto. E o Paulo Brusque ainda colocou lá: não ia acatar aquele pedido. Foi levantado. A maldade, pessoal, nós conversamos com vários desembargadores, e todo mundo entende como a gente não entende. Se você faz uma compensação, se tu faz uma negociação, tu tem que ter desconto. Porque agora o pessoal está compensando e está sendo descontado. Exatamente, é um absurdo. É um absurdo. Então, quais são os pontos que nós atacamos? Quais foram os pontos que nós atacamos sobre desconto? Mandar de segurança? Mas eles que Mandar de segurança. Nós temos um procedimento que não foi analisado no CNJ, temos as 2 reclamações no Supremo e temos a anistia na Assembleia. E estamos tentando também, pessoal, já fizemos pedido, já visitamos vários desembargadores para que leve ao pleno. Pelo menos alguns desembargadores nos prometeram, se for ao pleno, são a favor de cessar o desconto. Isso está acontecendo. Então são essas frentes que estamos atacando. Mas assim, você acabou de dizer que pelo que você verificou já no Brasil inteiro, a gente vai continuar sendo descontado. Eu falei a realidade que está acontecendo. É um relato. Não estou dizendo que está acontecendo. É um relato. Como é que nos outros anos sempre não era descontado? Quando eu entrei na greve, eu estou há 4 anos no judiciário, tá? Todo mundo me disse: a gente nunca foi descontado. Nunca foi. Aí é uma verdade. Nunca foi. Eu entrei na greve e assim, eu sei o que eu quis, né? Mas a pergunta é: qual é o desconto?
conversar. Eu ainda acho que o trunfo maior é que vai ao pleito. Se conseguir colocar na pauta do pleito, a gente não está conseguindo, a gente resolveria isso. Não tenho dúvida. Tentamos. Pode ser qualquer desembargador que for botar na pauta, fazer um projeto. Só pode fazer a pauta do presidente. Então, o tribunal tem até, se eu não me engano, até sexta-feira, ou pode complementar a segunda para... Eles vão fazer um projeto dos desembargadores para colocar na pauta? Nós fizemos por escrito e temos pedido a vários desembargadores que questionem, para que o presidente coloque em pauta. Vocês pediram para o ESO, que eu acho que é o que mais Lédio, vocês falaram com ele? Sim. Fazer colégio, fazer colar. Amigo, tem poder. A Lédio tem um poder executivo. Mas ali a anistia em cima do poder judiciário. Mas alguns já nos questionaram assim, mas é ilegal. Gente, nós temos que buscar tudo. Nada é ilegal até que se declare que é ilegal. Tá, mas eles não deveriam ser impedidos de julgar, já que eles são os nossos patrões? Eu acho. Esse foi uma preliminar. Aí, a quem nós recorremos? Pessoal, na preliminar de todas as ações, inclusive na contestação no agravo regimental, é de que mais da metade dos desembargadores estão impedidos, quer pelo interesse, quer pelo parentesco. E acredite, tem quase 20 desembargadores que têm parentes servidores. Tem influência e muitos, até alguns casos, que entraram na greve. Não tem uma outra esfera que eu digo, você possa recorrer? Mas foi feito no Supremo, a reclamação foi feita. É o seguinte, eu sei que tem algumas pessoas que têm mais algumas dúvidas pessoais. Quem sabe a gente fica aqui no finalzinho, as pessoas podem vir já contigo essas dúvidas, pode ser assim? Sem problema, pode ser assim? Deixa aberta a pauta. Não, está aberto, mas quem tiver problema mais específico, deixar para questionar no final. Tem mais algum ponto pauta? Tem alguma coisa para Tem só uma questão para discutir que está em pauta ainda. Vamos só para ela, está escrita. Tem duas inscrições aqui. Duas inscrições. Encerramos com as duas inscrições, então. Eu vou passar aqui a orientação do Dr. Marchiori, para pegar a pessoa. Não há como não compensar. Não há como não compensar. Respeito o contrato de trabalho, né? Alguns dizem que é enriquecimento ilícito por parte do servidor, o que é errado nos até porque veio um precedente de Minas Gerais. Você faltou o trabalho, compensou, tu não teve mais nada. E daqui a pouco o tribunal pode ir adiante e dizer assim, ó, vamos ver se tu declara ilegal, mas tu compensou, tu não teve nada, tu não teve falta nenhuma. Entendeu? Eu passei esse relato, eu recebi lá na Segunda Justiça, hoje de manhã, para que vocês saibam o que está acontecendo. Não estou dizendo que vai acontecer isso aqui. Mas vai ter N situações. Vai ter licença, vai ter pessoas para tratamento de saúde. Como é que você Então, eu vou citar uma outra situação, uma situação que até eu tenho levantado. Se o tribunal disse que os oficiais de justiça e os oficiais da infância, no retorno ao trabalho, é pela média, que eles vão receber mais mandado, sim, e o técnico do cartório, assistente social, não vai receber mais trabalho? E por que uma regra discriminatória? Aplica essa mesma regra? Não foi isso que fizeram? A média de produtividade. Se ele cumprir 10 mandatos, ele vai cumprir 12 agora para compensar. Mas todos os setores, o pessoal que votaram em greve e voltaram ao trabalho, não tem acesso ao trabalho. Eu queria pedir um espaço para falar acerca dessa compensação. Porque eu acho, da maneira pela qual foi direcionada pela presidência do tribunal, ela está gerando situações bem sem isonomia. Por exemplo, cito a comarca de Tubarão. Ainda não saiu nenhuma decisão, mas cada juiz de cada vara vai decidir de uma maneira. Ainda não tem uma posição oficial. Por exemplo, uma proposta de uma vara lá. Compensa 1 hora por dia, considerando 8 horas corridas durante 30 dias e beleza, morre as outras horas da greve. Mas tem juiz que não concorda. Tem unidade que o juiz entende de uma maneira e entende de outra. Então isso gera uma questão... Não, vou só dizer que o Concorde em São Miguel, eu fui lá pessoalmente e eu acho que o Concorde foi resolvido. Talvez lá em São Miguel, então o juiz continue resolvendo. O que a gente pode fazer... Deixa eu concluir. Tudo que estiver fora daquela famigerada resolução é errado. Por exemplo, lá em São Miguel, quer que só compense das 9 da manhã às 11 da manhã. Não pode. Outra situação, você trabalha 5 dias,
sábado e domingo é descanso semanal remunerado. Então, se não tem como pensar que dos 5 dias também teria esse direito a esse valor. E em outras situações, com relação, já me questionaram bastante, por exemplo, você desconta esse mês e não paga imposto de renda, está isento. No mês seguinte, se você não tivesse imposto de renda, soma, está pagando imposto de renda, tá? Que compensa depois, e prega da mesma forma. Nós passamos a um contador para fazer isso para nós, solucionar. Até para nós ter um parâmetro lá realmente do que está acontecendo. Então, como tu falou também, vai ficar discutindo aqui, cada commodity vai ter um problema. Agora, se for contrário àquela resolução, eu gostaria que comunicasse para a gente ir até a comarca, conversar com o... Mas a resolução, eu devo 200 e poucas horas. Eu tenho que pagar 10 horas, trabalhar 10 horas por dia com intervalo de 1 hora. Eu trabalho 7 horas. Eu não tenho essa condição física nem vontade de fazer isso. Aí estão descontando lá no meu pagamento. Daí eu não tenho outra opção. Eu falei com o meu chefe, que é o diretor. Ele disse, eu tenho que cumprir a resolução e deu. Não me deu outra oportunidade. Já tem outro colega lá que trabalha no sábado e domingo. Tem a moça que trabalha no outro setor ali, ela vai embora às 7 horas, pega as crianças dela na creche, leva para casa, dá comida, bota embaixo da balaia e fica lá no tribunal até a meia-noite. Isso aí, gente, gente que não pode pegar um atestado. A minha colega, licença prêmio, ele falou, não, tem que pagar, outro não quer que desconte. Então, por isso até, eu vou reforçar aquela ideia do auxílio, vai se reunir lá, mulherada, e a gente pensou, das mães de família, para quem está estudando, vamos pensar, não vamos se entregar para o tribunal, mas nós já estamos entregues. Então, nossa proposta é bem clarinha, assim, ó, 60 dias ele não desconta o pagamento nosso. Nesses 60 dias a gente cumpre 40 horas. 5 horas por semana, tu faz do teu jeito. Sem esquecer a resolução que precisa colocar. Esquecer aquela resolução 13. E daí, 40 dias, a gente entende o quê? Como tu falou, vamos pôr o serviço do dia, é essa a ideia. Aí com isso, liquida a fatura. E qual é a nossa proposta? A hora que a gente tiver um número considerável de folhas assinadas, se não for lá 3 mil servidores em greve com 10 assinaturas, nós vamos marcar uma audiência do presidente do tribunal e a nossa intenção é só a mulherada, porque se vai um marmanjo do que bater. Isso mesmo. E a mulher a mulher pessoal, olha, eu preciso de só um pouquinho, tá? O Valdir vai ficar à disposição aí, não tem problema nenhum. É que estou vendo que o pessoal está saindo. Só deixa eu concluir. Só concluir. Vou concluir assim, ó. Tu procura o sindicato, mas vamos fazer esse trabalho contigo. Me coloca esse pessoal. Pessoal, então tá. E isso já está circulando no Estado. Nós estamos esperando essa assembleia para o mandato de segurança depois, entendeu? Para não atrapalhar. Pessoal, então tá, o Maurício vai ficar à disposição aí, eu tenho que usar um assunto aí, e eu até vou pedir. Pessoal, a gente vai ficar aqui à disposição, só que tem muita gente indo embora e eu acabei atropelando um assunto e eu queria voltar nele, tá? Qual é esse assunto? Nós estávamos falando aqui dos jogos e eu acabei atropelando aí, e nós tínhamos duas propostas aqui. Nós tínhamos duas propostas, do seu João, para que os jogos não se realizassem, tinha a proposta da Dani para que os jogos se realizassem. Eu aqui fiz uma contraposição que deveríamos fazer uma enquete para saber ou não. Mas quero aqui então, antes que o pessoal comece a terminar de sair, colocar em votação para mim se as pessoas querem esses jogos ou não querem esses jogos. Então, coloca agora em votação aqui, quem quiser os jogos, os que quiserem, por favor, levante o crachá. Os que quiserem. Quem quiser os jogos. Tá. Quem é contra os jogos, que não tem os jogos? E aí o pessoal dos jogos? Tem gente que não está aqui. Tá. Por gentileza, não, só para me conferir. Os que são favoráveis aos jogos, então.
Deu maioria favorável. Ok. Pessoal, obrigado, estamos aqui à disposição. Se quiser continuar, estamos aqui. Mas se quiser também, agradeço por estar aqui. Nós funcionamos para que a debater mais alguma coisa. A proposta de que não seja em Fraiburgo. Não, vai ser não. Coloca em votação, que a gente chama outra comarca. Nossa, só que tem uma coisa sobre a outra comarca tem que aceitar também, né? Tem que aceitar os outros da votação. Alguma comarca de diferença para os jogos? Já programada. Tem um carregador aqui, caso alguém esqueceu, tem um carregador sobrando aqui. Pessoal, alguém se habilita aos jogos? Tem alguma comarca que se habilita aqui? Não está batendo no hotel. Pessoal, só queria fazer uma pergunta aqui. Não precisa se ofender, tá? Desse pessoal que votou contra os jogos, quem já foi? E é bom, né? Então, é complicado. Os jogos foram criados por lei lá em 83, estamos na 30ª edição, nunca houve, todo ano houve a edição, nunca houve falha, e vai ter esse ano, de 28 de outubro a 1º de novembro, na cidade de Fraiburgo, porque as cidades escolhidas sempre 2 anos antes. Caso uma não consiga realizar, a subsequente vai realizar, independente de cores partidárias. Eu votei contra essa diretoria, mas os jogos têm que sair. Esse dinheiro é nosso, se as pessoas não querem ir, querem ficar trabalhando de graça no tribunal, é o problema deles. Porque trabalho de graça no tribunal e agora tem que repor horas. Quando for trabalhar de graça no tribunal, estava tudo certo. Agora tem que repor a hora, estou reclamando. Os jogos, nós somos dispensados para participar dos jogos. Existe uma resolução que os participantes são dispensados das atividades laborais. É só isso que eu falo.